Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Meu nome é Emerson Moura e hoje nós vamos fazer um trabalho especial sobre carnaval e obsessão. Inicialmente queria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos à imagem do nosso irmão Jesus Cristo e através da figura desse amado Rabi aqui conosco tão presente, vamos louvar o nosso Pai, dizendo assim: amado Pai de infinito amor e bondade, de eterna justiça e misericórdia, pastor de nossas vidas, Senhor de nossos caminhos. Amado Pai, te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos até o momento de hoje. O lar onde podemos repousar os nossos corpos, onde podemos encontrar descanso para os nossos corações. Te agradecemos pelo alimento material que tivemos e agora o alimento espiritual que vamos receber. Te agradecemos pela bênção do trabalho ou a oportunidade do descanso. Te agradecemos por tudo que nós recebemos, pois sabemos que em tudo há prova do teu amor, assim a tua misericórdia. Mas além de te agradecer, Pai, tão carentes que somos, nós te pedimos. Primeiro, ampara os nossos amores que se encontram no mundo espiritual, que eles possam sentir a tua presença, o teu amor, na certeza de que nós nos reencontraremos em outra etapa dessa jornada. Ilumina, Pai, os nossos amores conosco a caminho, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que possam ver a importância da família, dos valores morais acima dos valores materiais, da necessidade da transformação íntima. Os ampare em suas provas, expiações e tormentos voluntários. Ilumina também, Pai, os nossos irmãos que não têm ninguém que ore por eles, os que estão abandonados nos orfanatos ou esquecidos nos asilos, os que estão sofrendo as consequências dos seus erros nos presídios e aqueles que sofrem nas ruas com fome, com sede. Ampara cada um deles na certeza de que no momento mais difícil você está conosco, ainda que não vejamos, e você nos toma em teus braços. Por fim, Pai, ampara e ilumina nós mesmos. Nos dê força para enfrentar as dificuldades que estão programadas na nossa encarnação, mas afaste de nós todo o mal que nós não precisamos passar. Nos dê coragem para enfrentar as escolhas morais que a vida nos traz e nos dê esperança para que jamais duvidamos, tanto do teu amor, quanto de que depois da noite de tormenta o sol volta a brilhar. Ilumine esse trabalho de hoje, toda a equipe espiritual dessa instituição, desse trabalho, todos os nossos espíritos familiares e o nosso mentor espiritual. E permita que possamos iniciar o estudo de hoje. Assim seja, damos graças a Ti. Vamos então discutir o tema de carnaval e obsessão a partir das obras principalmente de Manuel Filomeno de Miranda, com ditates para as fronteiras da loucura e entre os dois mundos, mas também com as obras de André Luiz, Conduta Espírita, além da própria Gênese de Allan Kardec. Eu queria iniciar com um estudo de um caso, que conta-se no livro Nas Fronteiras da Loucura, de dois casais de recém-espíritas, de novos frequentadores e trabalhadores da casa espírita, que decidem, no período de carnaval, vivenciar por uma última vez a festividade, já que estavam assumindo esse compromisso espiritual de transformação íntima. Então, o Dr. Otávio e a sua esposa Júlia, que havia começado os trabalhos de mediunidade na casa espírita, e os seus amigos Marcondes e Raulinda, que eram frequentadores da casa, decidiram que iriam pular o carnaval em um dos dias de festividade. No entanto, eles não imaginavam que no mundo espiritual, no outro plano da vida, já havia os espíritos inferiores que estavam arquitetando um embuste para que durante a festividade acontecesse uma grande tragédia que levasse ao desencarne desses irmãos. Então, Allan Kardec explica para a gente na Gênese que em torno da Terra nós temos uma quantidade muito grande de espíritos inferiores que ficam na ordem em consequência da inferioridade moral dos habitantes do nosso planeta.
como nós somos imperfeitos, nós acabamos atraindo com a sintonia dos nossos pensamentos os nossos irmãos também em desequilíbrio no mundo espiritual. A presença desses irmãos no nosso planeta acaba fazendo ou resultando numa ação desequilibrada deles, que nós precisamos encarar como um flagelo, como algo que naturalmente a humanidade vai acabar tendo que vivenciar, e a obsessão, que é uma das consequências dessa presença, dessa persistente atuação desses nossos irmãos, deve ser visto como a causa de muitas enfermidades e tantas atribulações da nossa vida, e vai funcionar como uma provação, como um teste dos valores morais que nós temos, ou como expiação, como consequência e reparação das escolhas que nós vivenciamos. Então, o que é obsessão? Aqui nós temos uma imagem da novela A Viagem, onde nós vimos uma ação persistente de Alexandre sobre Thelma. Então, a obsessão, Kardec vai explicar primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser justamente essa ação persistente que um espírito inferior tem sobre determinado outro espírito. Esse espírito pode ser encarnado ou desencarnado. Então, nós temos processos obsessivos em que um desencarnado, como na novela, tenta influenciar o encarnado. Nós temos processos obsessivos onde um encarnado ele obsedia o desencarnado, porque essa obsessão é uma ação persistente. Então, muitas das vezes, quando os nossos amores desencarnam e nós ficamos insistentemente pensando por que eles foram, por que eles nos abandonaram, nós estamos atuando em cima deles. Então, um encarnado pode obsediar um desencarnado. Dois desencarnados entre si podem se obsediar. Nós temos, às vezes, alguns verdugos no mundo espiritual, alguns espíritos inferiores que exercem domínio sobre outros espíritos que estão numa situação em desequilíbrio. Os bastidores de obsessão tem alguns casos bem interessantes sobre isso. E nós temos também, muitas das vezes, processos obsessivos entre encarnados, que, fruto de paixões desequilibradas ou de consórcio para o crime, acabam um exercendo uma ação imediata sobre ele. Essa ação persistente que encontra-se na obsessão entre os espíritos inferiores, ela tem uma finalidade. E Kardec explica isso lá no Livro dos Médiuns. No processo obsessivo, esse espírito inferior age persistentemente sobre o outro com a tentativa de lhe dominar, ou seja, com a tentativa de exercer controle sobre esse espírito. Novamente, o Alexandre, ao longo da novela, fazia com que o Theo sucessivamente se comportasse da maneira que ele desejava. E Jonas de Anjos, no livro Estudo Espírita, chama a atenção para o fato de que o processo obsessivo ele é um distúrbio espiritual, deve ser encarado como uma doença espiritual. E uma doença espiritual de longo curso. Nenhum processo de dominação acontece de uma forma tão rápida ou tão fácil a ponto de exercer o controle. A subjugação física ou moral é sempre a última etapa do processo obsessivo, que começa geralmente com a indução de pensamentos como um processo de obsessão simples. Então, ele é um distúrbio espiritual de longo curso, que ele se inicia de formas muito sutis até que haja um controle total. E por essa razão, Jonas de Anjos também adverte que é um distúrbio espiritual com graves consequências. Porque muitas das vezes não se trata apenas de um domínio do pensamento, não se trata apenas de impactos ou efeitos de natureza moral, mas muitas das vezes a assimilação dos fluidos desequilibrados desse irmão vai fazer com que efetivamente se sujeite esse irmão a doenças físicas ou doenças orgânicas. Por que acontece a obsessão? Bem, o processo obsessivo, essa tentativa de influenciação ou de domínio que um espírito inferior vai exercer sobre o outro, só acontece porque há imperfeições morais no obsediado. O obsediado, então, como um espírito também imperfeito, ele possui vícios e defeitos. E todo espírito imperfeito, como cada um de nós ainda somos, já que habitamos aqui a Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, todos nós, por termos as nossas imperfeições, sejam os vícios ou os defeitos de qualquer natureza, quando nós exercemos eles, nós baixamos o nosso padrão vibratório. Manuel Filomeno de Miranda vai explicar. E essa queda desse padrão vibratório faz com que acabamos nos encontrando em afinidade
permitindo que nós nos liguemos a esses espíritos que estão presentes ali no mundo espiritual. Lembrando que a doutrina espírita ela é baseada não apenas na crença da existência do espírito ou a sua continuidade após a morte. Todas as religiões que são religiões espiritualistas, que acreditam no espírito na sua perpetuidade, assim o fazem. O que diferencia o espiritismo é a crença também não apenas na reencarnação. O budismo, o hinduísmo também acreditam na reencarnação. A nossa principal diferença da nossa matriz religiosa é a crença da constante relação entre encarnados e desencarnados, entre o mundo espiritual e o mundo material, entre os seres que nós designamos como espíritos porque estão desencarnados e as almas, ou seja, os espíritos encarnados, que somos nós. Como nós estamos em constante relação, essa relação ocorre através do pensamento. E o pensamento se liga pela afinidade. Se eu gosto de música clássica, eu vou a um concerto. Se eu gosto de música popular, eu vou a um show. Aonde os nossos pensamentos estão, como disse Jesus, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Aonde os nossos pensamentos estão, é aonde eu afino. Então, no processo obsessivo, o obsessor só consegue fazer uma ação persistente e conseguir o domínio sobre o obsediado porque ele encontra no obsediado as imperfeições morais que permitem que ele possa efetivamente estar fazendo a sua ligação. Né? O segundo ponto que a literatura espírita mostra para a gente, que é o fundamento da obsessão, né, é o desajuste mental. Muitas das vezes não é uma questão dos vícios ou defeitos que simplesmente resultam num baixo padrão vibratório e uma sintonia com essas entidades inferiores. Às vezes o indivíduo por si só acaba se atormentando com excesso de ansiedade, preocupação ou diversos outros defeitos. E isso faz com que ele acaba atraindo irmãos que no mundo espiritual vão agravar mais ainda esse seu estado patológico. Então, muito cuidado com a questão dos nossos pensamentos, que pensamentos de medo, de ansiedade, de raiva, tendem a atrair esses irmãos que, verificando o desajuste mental, fomentam mais ainda, criando muitas das vezes ilusões e fazendo com que o problema pareça muito maior em nossa mente. Né? Inclusive, aqueles que já são portadores de desajuste mental de forma orgânica estão muito suscetíveis a processos obsessivos, o que muitas das vezes resulta em quadros de violência inesperada, em quadros de tentativas de fazer o mal contra si próprio e, portanto, acaba agravando ainda mais aquela psicopatia ou aquela doença efetivamente mental ou psicológica que aquele irmão possui. E por fim, o processo obsessivo, o Manuel Flamengo de Miranda vai destacar para todos nós, pode decorrer de uma relação anterior. O que liga o obsessor obsediado não é uma imperfeição moral que gera uma afinidade entre os vícios e os defeitos, ou tampouco um desajuste mental que abre esse campo para um processo de influenciação. Muitas das vezes são os inimigos ou desafetos de outra encarnação, que guardam ainda rancor das decisões que nós tomamos em outras vidas e buscam a sua vingança. Nesse ponto, cabe uma advertência do próprio autor, em que ele indica que, por mais que nós hoje estejamos na posição de obsediado em relação ao obsessor, como são histórias de inúmeras outras vidas, muitas das vezes esses papéis se modificam. E aquele que agora é obsediado enquanto está encarnado, quando desencarna e vê tudo aquilo que o obsessor praticou com ele, acaba se tornando o obsessor dele, e assim por diante. Então são relações de desajustes, ao qual não foi feito perante as leis da vida esse reajuste através de expiações ou através de processos probatórios que permitissem que esse resgate fosse feito pelo amor. Então Deus, em toda a sua justiça e caridade, permite que o processo obsessivo ocorra para que haja um despertamento ou que haja efetivamente o resgate, não através da irmã, o irmão amor, mas sim através da irmã dor. Alguns processos obsessivos ocorrem por desejo de um espírito inferior que tem inveja que o outro sofra o mal. Então, quem já participou de reuniões mediúnicas, eu já tive a oportunidade de participar como dialogador, muitas das vezes o irmão obsediado simplesmente informava que não tinha débitos ou relações anteriores com outro espírito.
mas apenas lhe desejava causar dor ou sofrimento ou atrapalhar o seu processo ou seu progresso de melhoramento. Se há os invejosos durante a vida que buscam ter aquilo que nós temos, com certeza também aos invejosos após a morte que assim permanece, e não podendo ter, assim como os encarnados, ele acaba tendo não só inveja, mas raiva e tentando nos fazer o mal. É a mesma história que acontece no mundo espiritual. E por fim, às vezes o espírito obsessor pode estar obsediando o outro por puro orgulho, por pura falta de saber adequado, por pura decisão equivocada, como eu narrei, do encarnado que fica vibrando com uma saudade desequilibrada, com uma tristeza para o amor que já desencarnou. Ele não sabe, mas o pensamento persistente sobre o espírito que está desencarnado pode resultar num processo obsessivo, num quadro de controle. Assim como por amores, Manuel Flamengo chama atenção, amores encarnados desequilibrados, onde o ciúme, onde a tentativa de posse de um sobre o outro pode configurar um processo obsessivo pernicioso, numa relação lastimável que muitas das vezes eles mantêm. Por que eu estou chamando tanta atenção do processo obsessivo numa palestra que se pretende discutir o carnaval? Bem, o carnaval em si é uma festa material. E como qualquer uma das outras festas materiais que temos ao longo do ano, ela por si não é nem boa nem mal. Na realidade, é o espírito que vai, através do seu livre-arbítrio, tornar as coisas materiais boas ou mais. Os mesmos opioides que são utilizados como drogas são substâncias que a medicina hoje utiliza para o tratamento e a cura de diversas doenças, né? O mesmo dinheiro que é utilizado para a prática do mal, de diversos crimes ou injustiças, é o mesmo dinheiro que também fomenta a caridade, a instrução e o desenvolvimento tecnológico e científico no mundo. Ou seja, as coisas em si, elas não possuem um valor. Quem atribui o valor é o próprio homem. Nesse sentido, o carnaval, como uma festa, não possui praticamente nenhum valor. A questão é que, como também destaca Manuel Flamengo de Miranda, o carnaval é uma palavra que se refere a um tipo de festa onde culturalmente e historicamente é considerada como a festa da carne, onde a carne nada vale, ou seja, uma festividade onde esses irmãos possam, de fato, ali exercer toda a busca do prazer, toda a busca da satisfação do gozo e da alegria, onde ele possa, naquele período, extravasar todas as suas tensões e recalques, segundo o autor. Então, por o carnaval ser utilizado por alguns irmãos nesse sentido, a tendência, como mostra a imagem, que nós tenhamos durante o carnaval, né, uma sintonia maior com esses irmãos. E aí a festa, que era uma festa meramente material, que poderia ser uma confraternização, e o é para algumas pessoas equilibrado, vai acabar gerando repercussões espirituais, já que vai deflagrar processos obsessivos. Então nós não devemos considerar a festa de carnaval em si um problema. Jesus operou diversos milagres em festividades, o que aponta para a gente que a reunião de pessoas de forma fraterna é um caminho de desenvolvimento, como ensina Joana de Anjos no livro Jesus e a Atualidade, dos laços fraternos, o que torna Jesus o nosso maior psicoterapeuta. Ele propõe a terapia do amor, e a terapia do amor, que é a terapia que resolve os nossos conflitos íntimos e que impede o conflito dos outros, pressupõe relacionamento. Pressupõe que para eu amar o outro, eu esteja com o outro numa relação. E por isso todo o Evangelho de Jesus é uma ode à fraternidade, é uma ode para que nós estejamos juntos uns com os outros. E por isso que Jesus, então, comia com seus apóstolos, ele dormia na casa das pessoas, ele conversava com aqueles que desejavam, visitava a casa daqueles que o convidavam e também fazia diversas aparições em confraternizações, inclusive fazendo milagres em algumas festas. Então nós não devemos considerar que por algumas festas serem utilizadas de forma desequilibrada por alguns irmãos, o problema está nas festas. O problema está, de fato, em como as pessoas lidam diante da festa. A imagem é bem representativa. Na mesma lógica, a bebida em si não é boa nem é má.
Na realidade, inclusive, há estudos científicos que já apontaram alguns benefícios de alguns tipos de bebida alcoólica em alguns graus de consumo. Mas, independente da discussão científica se é benéfico ou não, o problema em si não é a bebida alcoólica. É o modo como a bebida alcoólica é utilizada de forma excessiva e como uma forma de, muitas das vezes, das fugas das responsabilidades e busca de um prazer excessivo, o que gera um entorpecimento e o que gera todas as consequências de um quadro que acaba se revelando como um quadro de vício. Aqui na imagem, então, o problema não é bebida, é como aponta a figura o modo como o nosso personagem principal está desequilibrado em relação a ela. O modo como ele está desequilibrado em relação à bebida aponta um vício que ele tem em relação a ela que baixa o seu padrão vibratório. Então, ao invés dele conseguir, por exemplo, sentir, captar e ser orientado pela presença dos irmãos que estão no mundo espiritual equilibrados, os espíritos que estão servindo a Deus ao nosso lado direito aqui da imagem, ele acaba estando sintonizando com o obsessor, que se vocês perceberem, ele está com a mão repousada nos seus campos mentais, essa mão é simbólica, na verdade ele está fazendo uma ligação mente a mente com esse irmão, e ele está ao mesmo tempo também, se vocês perceberem, puxando os fluidos da bebida alcoólica, porque afinal sintonizou com o irmão em desequilíbrio, porque tem o mesmo desequilíbrio. E como ele não pode mais beber a bebida material, ele pode pelo menos sentir o prazer decorrente daquela bebida. Ele pode captar os fluidos e captar as sensações efetivamente do nosso irmão. Lembrem que a morte é um fenômeno orgânico e ela, por ser um fenômeno orgânico, ela não muda por si só o espírito quando ele desencarna. Então aqueles que eram viciados antes do desencarne tendem a permanecer com seus vícios mal resolvidos após o seu desencarne. Então aqui no caso nós vemos um irmão assim. Então o grande problema é se o carnaval vai funcionar para cada um de nós como uma festividade fraterna ou se ele vai funcionar de fato como uma forma de desequilíbrio material. E é por isso que Emmanuel nos dá uma mensagem muito sutil, mas importante, que nenhum espírito que esteja equilibrado pode fazer apologia à loucura generalizada que adormece algumas consciências em algumas festas carnavalescas. Então nós vamos ter no carnaval muitas consciências, muitos espíritos que vão se entorpecer com o uso de bebidas, de tóxicos, de afins, adormecer a consciência e vão estar sujeitos a loucuras generalizadas de uma busca excessiva do prazer, do gozo, do divertimento, que vai acabar, obviamente, atraindo esse tipo de irmão e vai acabar resultando num processo obsessivo. Então, o responsável pelos problemas no carnaval não são os nossos irmãos desequilibrados. Na realidade, o problema durante o carnaval é o modo como nós permitimos que o nosso pensamento se mantenha de uma forma não equilibrada. Então, enquanto espíritos imperfeitos, nós temos as nossas imperfeições, nós temos os nossos vícios, nossos defeitos, e temos, portanto, também os nossos débitos, as nossas escolhas erradas desta e de outras encarnações. A grande questão é que, na medida em que nós buscamos o ajuste, na medida em que nós buscamos o processo tanto de autoconhecimento quanto de reforma íntima, nós conseguimos mudar o nosso padrão vibratório, atraindo os nossos benfeitores espirituais que nos ajudam a nos sustentar nas provas e expiações que teremos que enfrentar para esse processo de reeducação e de libertação de nós mesmos que ensaia cada um de nós para o progresso e para a perfeição que nos aguarda. A grande questão é que muitas das vezes, quando nós deixamos predominar as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos débitos, nós nos colocamos no estado de desequilíbrio. Então muitas pessoas não precisam do carnaval para estar desequilibradas em busca de bebida, em busca de sexo generalizado, em busca do uso de entorpecentes. Outras vão aproveitar esse momento para isso. De qualquer forma, à medida em que o espírito deixa prevalecer o seu desequilíbrio, ele acaba atraindo esses espíritos que já estão na órbita terrestre para justamente ali se manifestarem e para justamente ali participarem
dessa festa, só que no âmbito espiritual. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda dá um destaque importante. Em face dos nossos desconcertos emocionais, do nosso desequilíbrio emocional, em que nós deixamos que as nossas imperfeições, que os nossos vícios, que os nossos defeitos apareçam, então são desconcertos emocionais, aqueles momentos em que nós nos mantemos em desequilíbrio, e que é natural que vai acontecer porque não somos espíritos perfeitos. O que é importante é nós entendermos que quanto mais tivermos a vigilância, quanto mais tivermos cuidado, quanto mais nós percebermos que estamos entrando em desequilíbrio, nós imediatamente mudarmos o nosso padrão de pensamento. Mas como diz Manuel Filomeno de Miranda, em face dos nossos desconcertos emocionais, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora. Por que é uma infestação espiritual perturbadora? Porque esses nossos irmãos que estão em torno da Terra, eles estão nas zonas umbralinas, eles estão nas áreas da crosta terrestre, onde se reúnem por afinidades com os outros irmãos que estão em desequilíbrio. Só que em momentos como o Carnaval, onde muitas pessoas acabam ficando desequilibradas, elas acabam atraindo pelo pensamento inúmeras pessoas. Então, assim como nós vamos ter muitos foliões encarnados, nós vamos ter uma legião de espíritos infelizes acompanhando esses nossos irmãos que estão ali em desequilíbrio. Não só espíritos infelizes, espíritos que pretendem praticar o mal, mas como diz ali também Manuel Filomeno de Miranda, espíritos ociosos, aqueles que estão desocupados, aqueles que estão ali sem nada o que fazer, acabam sendo atraídos para a festa e acabam influenciando também. E os próprios espíritos perversos, que são aqueles espíritos que têm a intenção de praticar o mal e muitas das vezes levar o nosso irmão ao desencarne. Esses espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos e acabam sincronizando com a mente de cada um desses irmãos que estão em desequilíbrio. Então a dinâmica do Carnaval é uma dinâmica que não vai acontecer de forma evidente. O processo obsessivo não é marcado, exceto para aquele que tem uma mediunidade ostensiva, pelo aparecimento do espírito ou por ouvir a voz do espírito. Esses são casos típicos daqueles que têm mediunidade e que muitas das vezes é confundida com loucura. Como também adverte Manuel Filomeno de Miranda, muitos dos nossos irmãos que estão hoje internados em hospitais, que estão tomando medicamentos, na realidade são irmãos que têm uma mediunidade ostensiva e estão captando muitas das vezes vozes, visões dos nossos irmãos desencarnados, ou estão em processo obsessivo de longo curso que já resultou naquilo que nós chamamos de uma subjugação. Então, como é que funciona a dinâmica do Carnaval? Como já dito, os espíritos se relacionam encarnados e desencarnados, e os próprios desencarnados entre si, encarnados entre si, através da lei de afinidade, onde a sintonia dos pensamentos nos atrai e a ausência de sintonia nos afasta. Então, a ligação que ocorre não é uma ligação evidente, como dito, nós não vamos ver, nós não vamos ouvir, mas é uma ligação pensamento a pensamento. E aqui uma advertência importantíssima. No livro dos médiuns, quando Kardec diferencia o que ele chama de médio ostensivo, que é aquele que mantém um intercurso muito mais evidente, muito mais intenso com a espiritualidade e muitas das vezes consciente, como era Divaldo Pereira Franco, que via, que ouvia, que psicografava, que falava, ou o próprio Chico Xavier, ao contrário desses indivíduos que têm uma estruturação orgânica preparada para a mediunidade ostensiva, fruto da escolha desse tipo de mediunidade como prova, ou como expiação, ou como missão no mundo espiritual, ainda assim Kardec chama o fato de que todos nós somos médiuns. Ele chama a atenção de que todos nós somos médiuns, não como esse grupo de médiuns ostensivos, não como esse grupo de médiuns que vai produzir o fenômeno, muitas das vezes de forma consciente. Mas o fato de sermos todos médiuns é o fato que todos nós estamos nesse intercâmbio maior o tempo todo. Todos nós estamos ligados pela lei de sintonia com o pensamento de outros encarnados e de outros desencarnados. Quantas das vezes nós estamos pensando numa pessoa e a pessoa liga para a gente, ou nós encontramos com ela na rua. Nosso pensamento está sendo transmitido através do espaço, pelo que a gente chama de fluido cósmico universal, que é essa grande matéria primitiva
que serve para transmitir também e para receber esse tipo de pensamento. E através desse fluido cósmico universal nós conseguimos sintonizar, seja com a espiritualidade superior quando nós estamos em equilíbrio, ou seja com a espiritualidade inferior quando nós estamos em desequilíbrio. Então a dinâmica do carnaval vai ser uma batalha espiritual que ocorre dentro da mente, onde o espírito encarnado vai tentar ou vai se sujeitar a uma tentativa de influenciação e dominação pelo espírito naturalmente desencarnado. Então vamos entender as etapas desse processo, que também é explicado pelo Manuel Filomeno de Miranda nessa sua obra que compõe a série dele sobre obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, quando encarnado, trabalhava em reuniões mediúnicas e tinha interesse na Bahia em investigar o processo obsessivo, e quando ele desencarna, ele continua investigando e traz as notícias através das obras psicografadas por Givaldo Pereira Franco. Então nós temos inúmeras obras, Os Bastidores da Obsessão, Loucura e Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, e entre outros. E aqui ele vai ensinar para a gente como é que o processo obsessivo ocorre com essa experiência que ele teve no mundo espiritual. O primeiro passo do processo obsessivo é o contato. É aquele momento em que a mente desajustada, encarnada, vai emitir um tipo de pensamento que vai fazer um contato, que vai abrir um contato com a mente que está desencarnada, também com o mesmo desequilíbrio. Então, eu estou me preparando para o carnaval, estou pensando, irei no carnaval beber bastante. Esse pensamento de beber bastante vai ser captado, já que ele é um pensamento que é emanado, né? Hoje a física mostra que o nosso pensamento é energia, e não só é energia, mas é uma energia produzida e difundida. Então, até hoje, a nossa ciência material já reconhece a natureza de difusão do nosso pensamento. Uma vez que eu penso, ele não fica enclausurado na minha mente. Esse pensamento, vou beber todas no carnaval, ele vai circular pelo fluido cósmico universal, ele vai circular pelo mundo espiritual. E aí vai encontrar o pensamento de outro espírito que está no mundo espiritual, que também gostaria de estar bebendo. Então aqui de novo, a minha imperfeição, o meu vício, vai atrair, né, ou vai buscar o contato com outro espírito no mundo espiritual, que vai estar ali ligado pelo pensamento. Então naquele momento em que eu penso isso e ele também está pensando, vai ter um contato. Esse contato vai produzir uma ligação na medida em que eu não ajusto o meu pensamento. Ou seja, pensei, vou beber todos no carnaval. Fiz o contato, alguém captou no mundo espiritual. Mas de repente eu pensei, melhor não, porque eu deveria estar na realidade trabalhando com o meu trabalho que está atrasado, ou deveria estar, por exemplo, buscando o meu equilíbrio. Se o encarnado faz isso, se ele promove um ajuste, esse contato foi só um contato, foi só um pensamento que atraiu o irmão mais para o bem. Mas se ele permanece no pensamento, é como se encontra na imagem. Vai ocorrer uma ligação de mente a mente. Essa ligação de mente a mente vai fazer com que, né, esse irmão que está desencarnado veja uma oportunidade de, já que ele deseja beber também em excesso, e já que ele não pode materialmente beber, que ele influencie esse irmão que está encarnado para que faça esse processo de consumo excessivo. Então, essa ligação, ou seja, essa manutenção do pensamento que foi feita ali pelo encarnado, vai fazer com que o desencarnado entenda, então, isso como um canal. Um canal onde, já que ele recebeu o pensamento, ele também pode transmitir o pensamento. Então ele vai transmitir o pensamento. Bebe, irmão. Você merece beber, porque talvez você teve uma semana difícil, trabalhou tanto e tudo mais. Ele vai transmitir ideias que estimulem esse encarnado a fazer aquilo que ele deseja. Seja porque ele quer vivenciar o mesmo vício, o mesmo defeito, ou seja, o abuso do sexo, o abuso das substâncias tóxicas, ou o abuso da bebida alcoólica, assim por diante, da comida, pode ser qualquer ponto de desequilíbrio. Ou seja, porque ele quer fazer que o outro sofra, mas às vezes ele simplesmente não quer beber, mas ele quer que ele se torne um bêbado. Nós vemos isso de novo na novela Viagem, o modo como o Alexandre
influencia o TEL para isso, com motivo de gerar ele ali sofrimento. Ou seja, porque de fato, né, ele quer agravar a distonia por inveja, todas as hipóteses que nós já trabalhamos anteriormente. O que é importante é que ele vai transmitir a ideia. E aqui é uma nova possibilidade. Ou seja, se no primeiro momento eu pensei, vou beber todas no carnaval, eu posso voltar atrás, parar o pensamento e pensar que talvez seja melhor eu cuidar de outras coisas ou me manter equilibrado, aqui novamente quando ele transmitiu, você deveria beber, quando ele traz pensamentos que me estimulam, que me instigam, é carnaval, é um feriado, você deveria aproveitar, curtir, já trabalhou tanto. Se ele transmite essas ideias, eu tenho duas opções. Ou eu acato as ideias ou recuso. Ou eu me reajusto e penso, até tenho vontade, eu acho até que eu mereço, mas é melhor me cuidar. Se há esse reajuste, se há esse equilíbrio mental, não vai haver processo obsessivo. Mas, se eu recebo a ideia e penso, qual o problema? É só hoje. Vou beber mais só hoje. E aceito a mensagem, houve o que nós chamamos de superposição. Aquele segundo conceito que Kardec traz para a gente do que é o processo obsessivo. É quando não só o espírito inferior exerce uma má ação, mas quando ele busca lograr domínio, quando ele busca ali impor sua vontade. Nesse caso, então, vai ocorrer essa imposição de vontade. E aí ele vai fazer com que você, né, a partir da proposição dele, beba. Então, naquele dia, houve uma superposição, houve a sua vontade. Nota que tem a ver com o livre-arbítrio do obsediado, que aceita ou não justamente, né, a ideia que foi proposta pelo obsessor. Mas uma vez que ele aceita, houve uma superposição. E eu não preciso indicar o que vai acontecer. No dia seguinte, já que eu sei de hoje, esse espírito vai novamente me influenciar para fazer de novo. E aí amanhã talvez eu não ceda, me reajuste, ou talvez eu ceda. Mas a questão é que ele vai sucessivamente continuar fazendo esse processo de insistência. É por isso que é um processo obsessivo, um processo de ação persistente. E se eu não tiver o ajuste mental, se eu não manter o equilíbrio, ele vai sobrepor a minha vontade várias vezes, até o momento em que ele vai sobrepor e vai vencendo as minhas resistências mentais, em que eu, por si só, não consigo dizer mais não. É o momento da subjugação moral ou física. É o momento que nós já ouvimos muitas das vezes o viciado falar, não consigo parar, e ele não consegue. E não é só um problema orgânico e nem só um problema psicológico. É um problema orgânico, sim, de viciação, a quantidade de dopamina, a quantidade de prazer que passa no cérebro dele. É uma questão psicológica, sim, de baixa autoestima e de incapacidade de controlar o seu id desequilibrado. Mas também é uma questão espiritual, porque há um processo de influenciação ali de um desencarnado que está tentando lograr isso, que está tentando ali exercer esse domínio sobre ele. Então, nesse processo de superposição contínua, vai gerar um processo onde sucessivamente quem vai exercendo o controle é o obsessor e não o obsediado. Manuel Flores de Miranda destaca inúmeros casos de grandes personalidades da humanidade, inclusive Nero, que se tornaram marionetes dos seus respectivos obsessores. E é por isso que o próprio Manuel Flores de Miranda destaca para a gente que nesse período se instalam inúmeras e lamentáveis obsessões coletivas, porque isso não é um fenômeno só com uma pessoa, vão ser vários que, assim como representa a imagem, vão estar em desequilíbrio com os excessos que estão sendo cometidos. Novamente eu destaco, nós aqui não estamos dizendo que o carnaval é responsável por isso, e muito menos pelas substâncias, pelas coisas que são feitas no carnaval. O responsável é justamente os espíritos que permitem, os encarnados, que os seus obsessores não só se liguem, mas transmitam e gerem uma superposição da sua vontade. Essas obsessões coletivas vão entorpecer multidões, né? Inúmeras pessoas vão ficar entorpecidas por essas substâncias, por essas questões que estão sendo promovidas ali, o que agrava mais ainda o processo obsessivo, porque são substâncias que geram relaxamento, são substâncias então que fazem com que nós não estejamos no controle da nossa mente, no controle das nossas emoções, muitas das vezes anestesiados, e aí sujeitos mais ainda ao processo obsessivo, por isso que muitas das vezes
as pessoas que estão sob a influência dessas substâncias, dos excessos, inclusive aqui sexo, alimentação, tomam decisões equivocadas, né? Porque elas são influenciadas, então você vê brigas acontecendo, desencarne, situações assim. Acaba dizimando, né? Acaba gerando desencarnes como colocados e acaba alucinando muitas das vezes valiosos indivíduos. Ou seja, muitas das vezes são planos arquitetados ao ano todo para gerar desequilíbrio, para gerar consequências ruins ao longo do carnaval, que pode ser não só o desencarne, mas contrair doenças ou vivenciar situações que vão gerar efeitos muitas das vezes que repercutem o ano. Então, como é que nós podemos deixar de ser influenciado pelos maus espíritos no carnaval? Aqui nós vamos recordar o nosso amado Rabi. A doutrina espírita, enquanto não só uma ciência da experimentação, já que ela se baseia nas reuniões mediúnicas e, portanto, na sujeição ao crivo da razão dessas mensagens mediúnicas, né, que são recebidas como comunicação daqueles que já partiram da Terra, mas a doutrina espírita também funciona como religião, já que traz os preceitos para que nós possamos nos religar a Deus, já que nos traz as relações que envolvem o mundo espiritual, mas a doutrina espírita também é filosofia, porque ela busca justamente responder às grandes questões da vida, da onde viemos, para onde vamos, e pretende também, obviamente, né, nos indicar como bem viver, que é o papel da filosofia. E a filosofia espírita é a filosofia cristã, né? Que é uma filosofia que não é religiosa, porque afinal Jesus, ele não pregava nos templos, ele pregava nas ruas. Ele não pedia que nós tivéssemos religião, mas que nós nos ligássemos a Deus, que buscássemos ser pessoas melhores. Então, por isso que a doutrina espírita segue a filosofia cristã, e não a religião cristã de outros credos que vão, obviamente, como o próprio Jesus falou, a casa do Pai tem muitas moradas, levar ao Deus a partir de outros dogmas, a partir de outros princípios. Aqui não, aqui a doutrina espírita prega a filosofia cristã, ou seja, o modo de viver que Cristo indicou para a gente. E um dos preceitos fundamentais que Cristo trouxe para a gente é o orai e vigiai. Como deixar de ser influenciado por maus espíritos no carnaval? Primeiro, a oração. Assim como o nosso corpo material tem um alimento diário, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, precisa ter uma alimentação também diária. A oração é o processo de comunhão em que nós nos ligamos aos espíritos superiores e nós nos ligamos a Deus. E por isso que a oração deve ser vista como algo que não deve ser feito apenas na hora de dormir, mas principalmente ao longo do dia, nos momentos que nós estamos percebendo que nós estamos entrando em desequilíbrio, que é o momento que nós abrimos brecha para os espíritos inferiores. Então, seja ao longo de cada dia, seja ao longo do período do carnaval, o que nós precisamos pensar, o que nós precisamos refletir é sobre como a oração é importante para ajudar a gente nesse processo de ajuste mental, para ajudar a gente nesse processo de equilíbrio mental, para ajudar a gente nesse processo onde nós consigamos nos manter em sintonia espiritual com a espiritualidade maior, com o nosso mentor, com os nossos espíritos familiares, com os espíritos que compõem a ordem superior e são trabalhadores da seara de Jesus, aqueles espíritos que estão aqui para nos auxiliar. A oração nos ajuda a repor os fluidos magnéticos também, nos dando muitas das vezes alento aos nossos corações e também nos contribuindo, nos auxiliando no equilíbrio físico, mental e emocional. Então, primeiro o comando de Jesus, orai. Buscar a sintonia espiritual com os espíritos superiores. Quem não ora acaba deixando muitas das vezes um campo aberto, uma brecha muito grande para os espíritos inferiores, já que nós temos imperfeições e às vezes nós deixamos elas prevalecer. Junto, obviamente, com a oração, tem o vigiai, né? Tem a conduta adequada. Ter o cuidado com o carnaval, não com a festa, mas como eu me comporto perante a festa. Pode ser que você vai levar seu filho para a festa da escola fantasiado, que é ótimo, uma forma de confraternização, dele brincar, ter um lazer. Pode ser que você vai viajar com seus familiares para sua casa de praia, ou vai mesmo curtir um churrasco na sua própria casa ali durante a semana. Pode ser, inclusive, que você vai ao bloco com seus amigos para aproveitar e confraternizar.
O problema não é o local onde você está, é a conduta adequada. A imagem aqui é simbólica. Para muitos irmãos que têm dificuldade de se equilibrar, a casa religiosa é de fato um lugar adequado, sim. Então, em todas as outras doutrinas espiritualistas, porque todas levam a Deus, a pessoa pode se colocar num retiro, numa festa. Então, nós temos na doutrina espírita a Comerge, por exemplo, para os nossos jovens, nós temos os retiros que os nossos irmãos evangélicos fazem, que os nossos irmãos católicos em algumas igrejas efetivamente organizam, viagens, e para quem efetivamente pretende e tem dificuldade ou simplesmente deseja se manter equilibrado, é um ótimo ambiente. Há espíritos bons e superiores atuando para Deus em todos os lugares. Ainda que nós chamamos eles de anjo, ainda que possamos chamar eles de Espírito Santo, a designação pouco importa. O que importa é de fato que tudo leva a Deus. Então são ambientes que sim são adequados. Mas pode ser que você prefira realmente, de fato, viajar com a sua família. Pode ser que você prefira realmente fazer uma festinha, um churrasco na sua casa. Ou pode ser que você decida um bloco, uma festa de rua. Também não tem nenhum problema. Aqui é a imagem da direita. Eu só tenho que garantir que eu esteja equilibrado o suficiente para que eu não esteja sujeito a essas inflexões, para que eu não seja sujeito a essas influenciações que esses irmãos inferiores vão fazer. Então, é muito comum nós vermos acidentes de carro durante o carnaval de pessoas que estavam viajando na ida ou na volta. É muito comum nós vermos, por exemplo, muitas das vezes criminalidade, muitas das vezes brigas que resultam em desencarne em festas e ambientes assim. Muitas das vezes nós vemos casos de estupro, de outras situações que vão ocorrendo. As situações ocorrem nos lugares se nós abrirmos as brechas para acontecer. Se nós estivermos sintonizados com o alto e precisamos acreditar em Deus, Ele vai nos orientar e vai nos auxiliar. Tem um caso interessante nas Fronteiras da Loucura de uma jovem que no período de carnaval foi levar um medicamento específico que uma senhora internada precisava, perto de uma da área central aqui do Rio de Janeiro, que estava em festa durante o período. Essa jovem ela queria fazer caridade e ajudar essa senhora durante o carnaval. Então ela vai lá, leva o medicamento da senhora, fica conversando um pouco com ela e volta para casa. Nisso que ela vai voltar para casa, ela encontra dois rapazes que começam a perseguir ela com o intuito de violentá-la. Inclusive, eles em algum momento conseguem pegá-la e começar a agir com violência contra ela. Ao perceber que eles estão se aproximando na rua, ela imediatamente entra em prece. A prece dela é captada pela equipe de Bezerra de Menezes, nosso médico espiritual, que atua no carnaval com uma grande equipe. Bezerra de Menezes, então, intui imediatamente uma patrulha policial que estava passando na região para passar por aquela rua. E o policial, graças a Deus, aceita a intuição e, ao invés de seguir por um caminho, ele segue por outro. Ao seguir por aquele caminho, ele encontra aqueles jovens, e aqueles jovens, então, sendo detidos sem causar nenhum estupro a ela. Olha que interessante, Manuel Flamand de Miranda, nesse caso, fica indignado, porque ele fala, é uma jovem espírita, uma jovem que foi auxiliar uma senhora, por que ela precisou passar por essa situação? E se o policial, de fato, não tivesse recebido a intuição da equipe espiritual? E aí Manuel Flamand de Miranda faz essa pergunta, e Bezerra de Menezes destaca que na outra encarnação, essa jovem ela tinha diversos desequilíbrios sexuais. E o desequilíbrio sexual dela fomentava o desequilíbrio sexual de outros jovens. E esses jovens nessa encarnação são justamente os jovens da história do passado dela. E como a lei de causa e efeito nos atrai para situações que precisamos passar, resgatar pelo amor ou pela dor, se aqueles jovens tivessem que violentar alguma pessoa naquela rua, ou seja, se aquele jovem fosse direcionar aquela energia sexual desequilibrada que foi construída por ela na outra vida, a primeira destinatária seria ela. Olha que interessante que a lei de causa e efeito sempre nos atrai para situações ao qual tem uma história, seja um vínculo de afinidade, seja uma construção anterior. Só que como nessa encarnação ela está se tornando melhor, como nessa encarnação ela está buscando ser uma pessoa melhor, como ela orou e pediu ajuda, como ela está tendo a conduta adequada, como mostra o slide, aquilo que ela talvez fosse resgatar através da dor, ela não precisou e foi beneficiada pelo amor, pois como consta no Evangelho de Jesus e João, o amor cobre uma multidão de pecados. Eu conto essa história para situar algo importante. Precisamos entender que não é sobre o lugar, é sobre a nossa conduta.
É sobre as situações que podemos construir ou desconstruir. Por isso que André Luiz destaca que devemos nos afastar de festas lamentáveis, porque ainda não conseguimos manter o equilíbrio, ainda não conseguimos manter a conduta adequada. Então, se você decidir ir para um bloco ou para uma festa, para alguma atividade em algum lugar, muita atenção. Porque o problema não é a festa e tampouco os encarnados que estão desajustados lá, e muito menos os desencarnados que estão influenciando eles. É a nossa capacidade de manter o equilíbrio. Inclusive das festas que se destacam pelo excesso. Às vezes você fica em casa e faz uma festa, um churrasco, mas está todo mundo bêbado, o que vai abrir campo para a influenciação desses espíritos. O excesso de álcool. Então, cuidado. Isso gera, às vezes, brigas, desarmonia, às vezes geram grandes crimes e devemos ter cuidado. Desregramentos ou qualquer manifestação espetacular ou excessiva. Precisamos ter o cuidado de entender que o que temos que fazer no carnaval, o que temos que fazer no ano todo. É como essa imagem. É fácil equilibrar um elefante em cima de uma bola? Claro que não. Essa bola tem que ter um material adequado de resistência e ele tem que encontrar um ponto de equilíbrio onde distribua o peso dele em cima desse material. Eu gosto de dizer que essa imagem representa a nossa vida. Nos manter equilibrados diante dos nossos vícios, dos nossos defeitos, nos manter equilibrados diante da influenciação dos nossos obsessores, nos manter equilibrados diante de tantas injustiças, maldades, questões que nós vivenciamos nessa vida. É uma tarefa que não é difícil, mas o que é importante. E precisamos fazer no carnaval e a cada momento. Entendendo que no carnaval, legiões de espíritos inferiores estão nas nossas cidades, atraídos por uma legião de espíritos encarnados em desequilíbrio. O que torna esse processo de ficar equilibrado muito mais. Como vamos resolver ele? Uma frase muito importante de André Luiz. Eu não posso impedir que uma ave voe em cima da minha cabeça, mas eu também não posso admitir que ela faça um ninho nela. Pensamentos desequilibrados, momentos de desajuste vão sempre acontecer enquanto nós estamos no nosso processo de progresso espiritual. Agora, como nós vamos manter esses pensamentos numa situação de desajuste, no que Joana de Anjos chama de ociosidade ou não ajuste mental, em que nós recebemos uma ideia, mas não nos educamos o suficiente para controlarmos ela. Ou se nós vamos fazer o que a própria Joana de Anjos chama de reprogramação mental. Pensar diferente. Entender que cada vez que vier um pensamento na nossa cabeça de tristeza, de ansiedade, de sofrimento, de busca dos vícios ou dos nossos defeitos, nós precisamos tirar ele da nossa cabeça. Precisamos fazer com que essa ave fique circulando ali, mas que ela não faça ninho, que a gente não consiga efetivamente estar ali sujeito a ela. Tarefa difícil, mas uma tarefa que o carnaval adverte a gente da importância, mas cuidado, nós estamos sujeitos a processo obsessivo ao longo dos anos. Então tentemos cada vez mais estudar, tentemos cada vez mais conhecer a realidade espiritual, tentemos cada vez mais participar dos tratamentos espirituais disponíveis na nossa casa religiosa, usar a prece como comunhão sempre com algo, para que possamos estar em equilíbrio. Para quem quiser entender o final daquele caso, né, os espíritos iam fazer com que aqueles 2 casais de espíritas fossem para o carnaval, e ali no carnaval eles bebessem de forma excessiva. Os obsessores sabiam que os 2 rapazes do casal, eles estavam ali sujeitos ao vício do álcool. Então eles iam fazer tanto o marido da Júlia quanto o marido da amiga dela beberem bastante. Eles bebendo estariam embriagados, estariam ali num processo de entorpecimento que aumentaria a possibilidade de influenciação espiritual e de descontrole mental. Por outro lado, Júlia e a outra jovem não iriam beber, mas para que elas não atrapalhassem o processo, eles vão aproveitar as substâncias entorpecentes que foram lançadas no ar para que elas ficassem anestesiadas. Então a situação ia acontecer e elas não iam estar muito conscientes. Qual situação? Uma vez que eles já tivessem bebido, os 2 rapazes, e uma vez que as 2 meninas estivessem sob essa influenciação, eles iam atirar, iam trazer o espírito mais desequilibrado, encarnado que estivesse ali, para criar uma confusão. Geralmente uma confusão baseada numa instigação sexual que ele faria, aproveitando o amor que o Otávio tinha pela Júlia. Isso geraria uma briga
que ou resultaria no desencarne pela própria briga, ou faria com que o Otávio, sem possibilidade de resolver isso, dirigisse com tanta raiva que, já influenciado pela bebida alcoólica, entorpecido por aquela raiva que ele estava ali criado, influenciado pelos espíritos, ele acabaria batendo com o carro em qualquer lugar. E seria mais uma notícia de jornal que nós temos no Carnaval. De pessoas que desencarnam por briga, pessoas que desencarnam por acidentes e afins. Então, muito cuidado. Porque o que as obras espíritas deflagram para a gente é toda uma realidade de uma trama espiritual que é cunhada sem que nós tenhamos consciência. Claro que aqui a equipe de Bezerra de Menezes fica sabendo do plano e também vai até o casebre onde esses espíritos inferiores estavam arquitetando o plano e convence eles de não buscarem mais praticar o mal contra Otávio e Júlia. Eles resgatam o amor que esses espíritos inferiores tinham de outras vidas e ele conversa sobre a necessidade do reajuste e da busca do perdão como forma de modificação. Afinal, não há Bangu 3 no mundo espiritual. Qualquer ato de ódio, qualquer tipo de falta de desamor é resolvida como Jesus propôs, com amor, com a busca do melhor que cada um dos espíritos tem. Busquemos então entender melhor os efeitos do Carnaval e compreender melhor. Quem quiser estudar mais um pouco de forma virtual, eu tenho no canal Estudos do Espiritismo, gravado em uma playlist, todo o livro Nas Fronteiras da Loucura, comentado, que se desdobra no Carnaval e mostra os efeitos desse período. Basta buscar esse canal e ali entender um pouquinho mais dessa história. Vamos então orar, fechar os nossos olhos de novo, elevando de novo a imagem ao nosso amado Rabi, a Jesus, e agradecer ao nosso Pai Deus, agradecer à equipe espiritual dessa instituição, agradecer aos espíritos que regem esse trabalho, assim como os nossos mentores, os nossos espíritos familiares, por todo esse banquete espiritual que tivemos. Permitir que possamos continuar na nossa jornada de transformação íntima, de melhoramento, e nos pedindo também força e coragem para manter o equilíbrio durante o Carnaval. Como se trata de um trabalho de Carnaval, em especial já te pedimos por todos os irmãos encarnados e desencarnados que estejam nesse período em desequilíbrio, que eles possam encontrar em Ti, Pai, a força para entender a importância dos valores morais acima dos valores materiais e a necessidade de nós domarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, de controlarmos os nossos vícios e dificuldades. Nos ampara, nos auxilia hoje e sempre e damos graças a Ti encerrando esse trabalho. Obrigado.